tua frente te abraça, por detrás te apunhala. E você sabe disso, não precisa nem eu falar, porque você sabe disso. Mas acontece, irmãos, que tem um amigo que ele não apunhala. Esse amigo, ele entregou a vida dele por nós. E como nós precisamos ter afinidade com o amigo Jesus, o único jeito de eu encontrar com ele é aqui. Se eu colocar essa Bíblia num triturador, sai Jesus Cristo andando do outro lado. Aqui tem recado para tudo. Tudo que você pensa está escrito. Tudo. Tudo que você pensa de bem, tudo que você pensa de mal, está escrito. Como dizia meu saudoso Agamenão, Nogueiras Barro. Mas onde está escrito isso, Agamenão? Está de Gênesis a Apocalipse. Estuda lá que você encontra. Então, de Gênesis a Apocalipse, são 5.100 capítulos e 37.700 versículos que está escrito na palavra de Deus. Tudo que você queira para ter sabedoria está escrito nela. Só que entenda, aqui é letra e continua sendo letra enquanto existir o livro, é letra. Mas aqui é uma pessoa. Então, se eu pegar a letra que está aqui e colocar aqui, de letra passa a ser palavra. E se eu praticar aquilo que eu leio na palavra, eu começo a ser um homem de palavra. O homem de palavra, quando ele promete, ele cumpre. O homem de palavra, ele anda no caminho que a palavra direciona. O homem de palavra, ele vence. Por conta disso, o profeta Ezequiel nos dá uma lição que para a parte da manhã, eu creio que vai ser de bom tamanho. Ezequiel capítulo 3. E quando acharem, digam amém. Estamos dando uma ideia, a necessidade de ler Bíblia. E olha, quanto o assunto vai partir, mas o texto-chave é ser homem de palavra. Cumpridor da palavra. Amante da palavra. Esse é a essência para um pai de família, para uma mãe de família, para a família. Ezequiel, capítulo 3. A Bíblia começa dizendo: Filho do homem, falou-me, come o rolo que aqui está. E em seguida vai falar a casa de Israel. Ponto. Para, e agora escuta. Para de ler, senão você nem me ouve nem escuta. Filho, escute o que eu vou dizer. Pegue o rolo. Todo mundo sabe que a Bíblia, eles eram escritos em pergaminho, e outro material que me foge lá agora, mas era em rolo. Por exemplo, o livro de Ezequiel era um rolo, o livro de Amós era outro rolo. Enfim, todos os livros, 72 livros da Bíblia, ainda 72 os 30 e pouco do Antigo Testamento, o 40 e pouco, era em rolo. E quando o profeta está dizendo, pega o rolo e comem,
Ele não estava mandando comer o livro. Ele estava mandando ler o livro, estudar o livro e pegar as palavras que estavam no livro e colocar dentro dele. Mas ele já orientou, porque a partir do momento que você começa a ler a Bíblia, a primeira coisa vai ser isso: você não vai entender nada do que você leu. Mas você não vai entender porque não tem mesmo como entender. Você está começando a ler a Bíblia. Como é que você vai entender? Porém, temos outro obstáculo. O atravessador. O inimigo. O demônio sabe o prejuízo que ele tem quando se tem uma Bíblia aberta dentro de casa. Por que as pessoas compram revólver, põem cerca elétrica, arruma cachorros bravos e violentos, põem guarda nos portões? Para proteger. Então, o meio físico de proteger o ambiente aonde se vive são as armas que o mundo apregoa. São as armas físicas que não é aconselhável a nenhum cristão. O cristão que comunga, mas precisa de um revólver para proteger a família, esse cristão prova que a fé dele é muito frágil. Porque a Bíblia diz que o guarda da tua casa, ele não dorme. É o guarda de Israel. Ezequiel está indignado com o povo que se dizia ser o povo de Deus, mas que não lia a Bíblia e que se protegia de um armamento que não o defendia. Então ele manda uma orientação, coma o rolo, mas alerta, olha o que ele diz, versículo 2, abri a boca e ele me fez engolir. Ou seja, abra a tua Bíblia e começa a ler, e engula a palavra. Mas o próprio versículo 3 diz: Filho do homem, falou-me, nutre teu corpo, enche teu estômago com o rolo que te dou. Enche o teu interior com a palavra de Deus. Se você estiver com a palavra de Deus, você está com Deus. Tem muita gente que diz que está com Deus, mas não está com a palavra. Deus não é mudo, Deus é palavra. E como Deus é palavra, eu tenho que ter palavreado de Deus. Por isso a Bíblia ensina: falarão novas línguas. Falarão novas línguas. É o que vamos estudar amanhã. E falar uma nova língua é disciplinar aquilo que se fala. Mas tem um problema quando você enche teu estômago com a palavra de Deus. E a Bíblia vai te descrever. Olha o que diz: então o comi, era doce na boca como o mel. E em seguida acrescentou: Filho do homem, vai-te à casa de Israel para lhe transmitir as minhas palavras. E esse é o papel. As palavras de Deus têm que ser transmitidas no trabalho onde você tem a tua função, dentro da tua casa com a família,
nos teus movimentos, a gente tem que ter a linguagem que não fere, que não humilha, que não maltrata, porque tudo o que sai fora da palavra é antepalavra. O versículo 6 vai nos dizer: não é a populações inumeráveis que de idioma incompreensível, de linguajar selvagem, cuja língua não compreenderias, eles te ouvirão se eu te enviasse a eles. Mas a casa de Israel recusará escutar-te, porque eles não querem atender a mim. Você entendeu o que você acabou de ouvir? Vai, filho do homem, porque ouvindo você, eles vão compreender. Mas aqueles que se dizem que me compreendem, esses não vão te aceitar. E esse é o grande drama que a gente sofre. Quanto mais a pessoa se diz: eu sou católico, eu sou ministro, eu sou catequista, é o que seja, que é maravilhoso ser tudo isto, estes têm dificuldades, porque acham que já sabem, porque tem um cargo, uma função. De repente é ministro da Eucaristia, 2, 3 anos e nunca pega numa Bíblia para ler. Irmãos, então olha a palavra como ensina. Verso 7. Mas a casa de Israel recusará te escutar-te. Quem é a casa de Israel? O templo. Israel, biblicamente, toda vez que você escutar a palavra Israel, Jacó, Abraão, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Israel, é um Deus representado nestas pessoas. Israel foi o território de Deus, o lugar no mundo que Deus escolheu para comunicar com a terra. Então Israel quer dizer casa de Deus. Mas a casa de Israel recusará escutar-te, porque eles não querem atender a mim. Mas mesmo assim, deve ir e dizer, continuando: pois toda a casa de Israel nada mais é do que gente teimosa, de coração insensível. Vai falar para uma pessoa: vamos lá, ah não, já sei, eu já fiz o retiro, infelizmente. E aí a pessoa vive daquela facilidade e com um título, mas sem conseguir exercer o título que traz. Ah, vamos dizer, eu sou um marceneiro. Então faça uma cadeira, faz um banco, faz uma copa. Se ele for marceneiro, ele vai fazer. Eu sou tratorista. Dá um trator na mão dele. Se ele fazer operação na máquina, ele é. Eu sou católico. Mas manda ele decifrar um texto bíblico. Por isso que me dava agonia ver aqueles grupos de reflexão. As famosas novenas de Natal. O que você acha, irmão? Ah, eu acho que é o que ele falou. Não, eu discordo. Eu não concordo com isso, não. Eu acho que todo mundo acha e ninguém tem o produto que achou. Então isso é desinformações. Isso é levar uma vida religiosa. A religião é um veículo. Você pode ter 100 veículos, mas se você não souber dirigir. Agora, cristianismo é o motorista.
Eu devo ser cristão religioso. A pessoa é religiosa cristã. Religioso, fuma, bebe, joga, transa, trai, não paga onde deve. É religioso. Então o que ocorre? As pessoas fogem do encontro, porque eles sabem que vai bater de encontro com eles, e é o melhor, ou com elas, e o melhor então é ficar sem ir. Eu tenho um pouco disso com relação a médico. Então eu não gosto de fazer nenhum exame para mim não ver resultado. Enquanto eu consigo viver, eu vou vivendo sem exame. Agora, se a casa cair, aí necessita ir. Irmãos, assim é muitas pessoas cristãs. Não gosta de ir no lugar que prega a verdade, porque viver uma vida cômoda é muito melhor. Mas a palavra de Deus diz uma coisa muito bonita. Claro que não dá para moer versículo por versículo, vamos para o versículo 12. Então o Espírito se apoderou de mim, eu ouvi atrás de mim um vozerio de violento rumor. Deixa eu te revelar isto. Quando ele foi na casa de Israel levar o recado que Deus tinha mandado, olha o que aconteceu. As pessoas não aceitam. Se tem um padre pregando no altar e pregando a palavra viva, você só vê um cutucando o outro. Eu não concordo com isso. De onde é que é esse padre? Ah, não. Já vão fazer um jeito de tirar o padre da igreja. Diga, a racinha religiosa. Diga, irmão. Irmãos e irmãs. Continuando. Bendita seja a glória do Senhor, onde ela repousar. Ouvi o rumor de bater das asas de seres vivos. Como é que o cara fica quando ele fica bravo? Erguendo a mão, batendo, dando de dedo. Você pode ler isso aqui 300 vezes. Se não tiver quem te explica, você não entende nada. Agora olha para o irmão e diga, agora você está entendendo, irmão. Então, se está entendendo, qual seria? Reler, realer, porque cada vez que você lê, Deus te mostra com maior detalhe, com maior detalhe. É como aquela profissão. Quando você começou, você fez, ficou meio torto daqui, mas na segunda vez ficou mais melhor, até que você profissionalizou. Assim é a palavra de Deus. Primeira vez que você lê não entende muito, depois você vai lendo de novo, depois você vai lendo de novo. Nunca aconteceu um dia que você inventou de ler Bíblia e fez como o católico faz. Católico faz assim. Vou ver o que Deus fala para mim. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Isso é a mesma coisa de você pôr uma venda no olho e entrar numa mata virgem quando você andou 5 quilômetros, alguém vai tirar a venda dos seus olhos e te pergunta onde você está. Não faça isso. Jamais Deus vai falar com você nesse sentido. Você vai se ferir muito. Quando Deus falava com Jeremias e com Malaquias a respeito da prostituição que havia, então o Senhor Deus disse que Ele vinha para fazer justiça com este povo e iria regaçar as vestes daquelas mulheres na cabeça e colocá-las a nu diante do povo. E aí, passado ao fio da espada. Um esposo estava brigando muito com uma esposa e até desejando que ela o abandonasse. Mas vou ver o que Deus fala. Se eu vou continuar com ela ou se eu abandono? Abre a Bíblia que eu leio em Miqueias.
nesse texto. Vou regaçar o vestido, as tuas vestes, a tua cabeça, te colocar nua diante do povo e te passar o fio da espada. Pronto. Deus mandou eu matar minha mulher. Diga misericórdia. Vocês estão entendendo o que dá esse negócio de abrir a Bíblia? Amém? Um outro, vou ver o que Deus fala comigo. Abriu a Bíblia e colocou. No final de São Mateus, para o início de Malaquias, tem uma vaga em branco. Aí o cara abriu a Bíblia e caiu naquela vaga que não está nada escrito. Aí ele disse, Deus não me ama, Deus não falou comigo na palavra. Não está nada escrito. Então são coisas assim absurdas que as pessoas fazem. Voltem ao versículo 12 e grife para você entendendo. Então o Espírito se apoderou de mim. E quando é que o Espírito apoderou dele? Quando ele comeu o rolo. Você quer ter a graça de conhecer as coisas de Deus? Lê a Bíblia. Estamos estudando isso de imediato. Eu repito, então o Espírito se apoderou de mim. Eu ouvi atrás de mim vozerio de violento rumor. Bendita seja a glória do Senhor. Onde ela repousar. Ouvi o rumor do bater das asas dos seres vivos e o ruído de suas rodas ao lado deles. Um barulho portentoso. Versos 14. O Espírito a seguir me transportou e me levou. Eu ia com o coração repleto de amargura e furor, desde que a mão do Senhor havia pesado sobre mim. Cheguei a Tel Abide, junto dos deportados que se haviam instalado às margens do Cobar. E ali fiquei 7 dias no meio deles, em sombria estupefação. Queridos irmãos, olha o que Deus faz. Deus mandou ele ir na casa de Israel, falar com o povo da casa de Israel. Chegou lá, o povo não aceitou. E quando ele vai falar com Deus, Deus diz, eles são um povo de coração duro, que eles não aceitam a mim. Então pega esse profeta, tira dali, coloca ele, o Espírito Santo nele, e disse para ele, agora você vai em Tel Abide, lá nos deportados, em Cobar. Cobar é um território de sofrimento, maldição, humilhação, prisões. É lugar que o povo ficava exilado à ordem do rei. E este povo estava nesta situação por um único motivo. Porque não obedeciam mais à voz de Deus. Não ouviam a voz de Deus. Se você pegar rapidamente Jeremias, no capítulo 7, olha que coisa tremenda nós encontramos ali. Vamos voltar um pouquinho, depois nós vamos no 7. No capítulo 2, depois nós vamos no 7. É muita coisa para falar em pouco tempo. Eu estou te convidando, Jeremias, capítulo 2:10. Quando achar, digo amém. Cadê a Bíblia de vocês? Temos que ter Bíblia. Cristão que não tem Bíblia é jardim sem flor. Cristão que não tem Bíblia é favo sem mel. Pegue um favo de mel que não tenha mel e morda. Amados, Jeremias 2:10. Acharam? Diga amém. Passai, portanto, as ilhas de Setim e olhai. Enviai homens a Cedar e observai bem. Troca uma nação seus deuses
os quais nem são deuses. Meu povo, contudo, trocou aquele que é a sua glória por aquele que nada é. Ó céu, pasmai, tremei de espanto e horror, oráculo do Senhor. Leiam comigo, se a tua Bíblia for da Ave Maria. Porque, todos juntos, porque meu povo cometeu uma dupla perversidade. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, para cavar cisternas fendidas, que não retêm água. Diga por irmão, você está entendendo, bendito? Gente, vocês estão entendendo? As pessoas trocam Deus por qualquer coisa, não respeita mais nada. Esse mundo está um rolo, diga para o irmão, está um rolo. Ninguém entende mais ninguém. O negócio é futuro, é dinheiro, é trabalho, é prazer, é festa, é mulher, é música, é balada, vamos divertir. Tudo que pende pelo lado da pornografia, do sexo, da farra, da droga, é o que está em alta nas redes sociais. É aquele punhadinho de cristão, porque católico tem milhões. Católico de missa. Católico que vai na missa, volta da missa e vai badernar. Ele não está nem aí. Queridos irmãos, porque meu povo cometeu uma dupla perversidade. Você quer ver como Deus chora? Pega Isaías, volta para trás, você encontra Isaías. Ali no capítulo, se não me falha, no comecinho de Isaías, deixa eu achar aqui. No comecinho de Isaías, a gente acha uma passagem maravilhosa, no capítulo 1, no versículo 2. Quando acharem, digam amém. Que bom que vocês estão bom de Bíblia. Achou aí, Joãozinho? Que bom. Ouvi céus, e tu, ó terra, escuta. Dá um tapinha do lado e diga, é para você escutar, vizinho. É para o céu e para a terra escutar. Agora vocês olham para o altar e digam, fala, Senhor, eu quero ouvir. É o Senhor quem fala. Leia na tua Bíblia. O que está escrito na tua Bíblia? Ouvi céus e tua terra escuta. Quem é que fala? É o Senhor que fala. O que o Senhor fala? Eu criei filhos e os eduquei. Eles, porém, diga, perdão, Senhor. Eu sou esse filho rebelde. Pode falar. O boi conhece seu possuidor e o asno no estábulo do seu dono, mas Israel não conhece nada. E meu povo não tem entendimento. Agora vem a punição. Ai das nações pecadoras. Diga para o do lado, você está escutando o vizinho. Você que está fazendo barraquinho, falando mal, perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos. Você que critica os pregadores, que critica os ministros, que critica. Ai de você. Você que não ajuda e ainda fala mal. Ou tenta tirar aquele que ajuda uma missão, seja ela qual for. Reflita isto. Aqui, meu amigo, você deita e rola.
Mas terá um dia, e esse dia vai vir. Mas se eu falo, você não acredita. Pega a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, ou melhor, segundo, deve ser segundo, deixa eu achar aqui. 2 Coríntios, capítulo 5. O texto nos dá duas coisas fantásticas. Ler Bíblia é tudo de bom. Se você é uma mãe, como é que, capítulo 5, por enquanto, 2 Coríntios 5, se você é uma mãe, que argumento de mãe você tem para educar uma filha ou um filho? Se você não tiver base bíblica, se você é um pai, que argumento bíblico você tem para educar um filho? Se você é um esposo, que argumento você tem para compreender a esposa? Se você é uma esposa, alguém me dizia esses dias por uma live: Seu João, eu escutei quinta-feira, e nós estamos do jeitinho que o senhor falou. Se o marido não vai, a mulher não vai. Se a mulher não vai, o marido não vai. O Zé da Dalva foi, e ela não foi. E agora lá? É essa hora que você tem que refletir. Diga para o irmãozinho do lado: você tem prazo de validade, vizinho. Fala para ele. Nessa hora, meu irmão, nessa hora, minha irmã, na agonia da morte, você tem que ter requisito para você morrer em paz. Porque se você tiver mais cumplicidade do que graça, o teu adversário não deixa você orar. Ele já faz isso na tua plena vida. Que você está cheio de saúde, comendo, bebendo, cheio de vida. O diabo diz: não vai naquele encontro não. Ah, não vou lá não, porque chegar lá, vai só ficar falando, eu não aguento ficar sentado o dia inteiro, eu não concordo muito com aquelas pregações, porque lá eles falam muito, eu não vou. Aí tem um dia que você vai ter que ir. E vai ter que ir dentro de um caixãozinho. E vai falar o que para o homem lá depois? Veja a diferença. Lázaro morreu. E a Bíblia diz que os anjos, foi levado pelos anjos no seio do pai Abraão. Diga glória a Deus. Você não pode perder o seio do pai Abraão. Território onde estão todos os anjos e os santos. E o rico nem nome deu, porque era tão nada que nem nome tinha. Era o nome que dava para ele, o ricão, fazendeirão, empresarião, aquele ricão lá. Ó. Nem nome dava para o cara. É o ricão, o ricão. Então o nome que dava para ele, a Bíblia deu. O rico comia, bebia, vestia de púrpura, etc, etc. Aí foi lançado no inferno. E de lá ele gritava. Olha a diferença. Lázaro no seio do pai Abraão. E rico no tormento do inferno. É uma escolha tua, minha e nossa. Irmãos, se eu leio a Bíblia, eu começo a mudar de vida. Eu começo a refletir no que falo, no que faço, na minha atitude. Diga para o do lado, como é a sua atitude dentro e fora de casa? Pergunta. Reflete e vê se um dia você negou a tua fé. Reflita sobre isso.
Queridos irmãos, o capítulo 5 de 2 Coríntios disse: sabemos com efeito que ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, ou seja, o corpo, essa tenda que ele está falando é o corpo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mão humanas. Olha que bonito, essa é a parte boa. Mas, ou melhor, uma habitação eterna no céu. O versículo 2 disse: por isto suspiramos e anelamos ser sobrevestido da nossa habitação celeste, contanto que sejamos achados vestido e não despido. Ele está falando da tua santidade, está falando do teu comportamento, está falando da tua vida pessoal. Que enquanto vivemos aqui, nós temos uma roupagem, uma característica, uma dimensão. Ao desfazer desta tenda, ou seja, quando a alma sair do nosso corpo, ela precisa sair vestida com uma graça de Deus. Se eu não tenho esta vestimenta, eu posso me dar mal. O versos 4 diz: pois enquanto permanecemos neste corpo, em outras línguas, gememos, oprimidos. E é uma realidade. Todo mundo tem problema, todo mundo sofre. Por isso a Santa Igreja, um santo da igreja, inventou a Salve Rainha, gemendo e chorando no vale de lágrimas. Amados, mas a oração diz: mas depois desse desterro, a própria mãe nos mostrará Jesus que ela gerou no ventre. Desejamos ser não despojado, mas revestido de uma veste nova por cima da outra, de modo que o que há de mortal em nós seja absolvido pela vida. Amados, algo em nós vai morrer, mas algo em nós sobreviverá. Nosso corpo morre, a tenda acaba, mas a alma continua. Aquele que nos formou, verso 5, para este destino, é Deus mesmo, que nos deu por penhor o seu Espírito Santo. Quando você vai comprar algo que o teu recurso não dá, você empenhora o que você já tem pago. Então ali fica como uma garantia, para que nós não percamos o reino dos céus. E Deus, sabendo que os meus recursos humanos não conseguiria vencer a tribulação e o pecado, o que Ele fez? Ele pegou o Espírito Santo dele e empenhorou. Colocou em mim, colocou em você. Então, com o Espírito Santo de Deus é que eu devo ver, porque o Espírito ensina tudo, até as profundezas de Deus. Amados e amadas, agora, se Deus empenhorou seu Espírito, se Deus já deu a vida dele por nós, e nós estamos sempre vazios de Deus, reclamando da vida, falando mal da natureza, chorando porque não chove, brabo por isso, por aquilo, o que você tem feito para chover? Nada. Mas tem metido a boca porque não chove. Amados, de certo falando até mal de Deus. Por que tanta chuva lá, não sei aonde, e aqui essa seca? Como que se Deus fosse o culpado disto. A natureza está sob a mão humana. Deus responde segundo o que é mandado lá. Você nunca leu na Bíblia? O que você ligar na terra será ligado no céu?
A humanidade manda pecado, terror, vingança, ódio, adultério, lesbianismo, homossexualismo. Manda lixo no céu e quer bênção na terra. Ah, meu irmão, você vai ver o que esse planeta Terra vai ser daqui a uns dias. Guarda o que você ouve, você não acredita, não tem problema. Mas um dia você vai lembrar, porque a Bíblia diz claramente isso. Hão de recordar o que os meus profetas disseram. Amados e amadas, o versículo 6 ensina: por isso, estamos sempre cheios de confiança. Não percam ela. Mas se você afastar da igreja, se você afastar das confissões, se você afastar da Eucaristia, ou se você ficar comungando com pecado, seria melhor nem ir na igreja. Nem ir na igreja. Porque teu pecado será duplo. Aqueles que comungam sem distinguir o meu corpo, comungam a condenação. Então você pensa que está cheio de Deus porque está indo na missa comungando, você está se condenando. Quando você bater na porta do céu, vai ter uma voz lá. Háblanos. Eu não sei de onde você é. Ah, como não sabe? Eu até fui no retiro do Camelote. Eu não saía da igreja todo domingo. Eu comungava teu corpo. Afasta de mim, servo mau, não te conheço. Você não pode levar isso na cara. Por isso tem que converter. Diga para o irmão, converta, vizinho. Guarda as palavras, não deixa ela cair não. É duro de escutar? É muito duro. Mas ela vai te dar o condom da vida eterna. Irmãos e irmãs, a Bíblia nos diz no versículo 7, e quinta-feira eu falei muito bem sobre isto, porque hoje o povo é escravo de redes sociais. Tudo que redes sociais manda na tua cabeça é uma verdade absoluta e você comunga. O que o Evangelho manda, você não acredita. Então a Bíblia está nos alertando nesta manhã, versículo 7. Andamos na fé e não na visão. Porque todo dia você está vendo e ouvindo desgraça. Se você deixar essa desgraça cair, você vai ficar desgraçado, porque é o espírito do outro que está dentro de você. Fazendo você ficar revoltado, fazendo você estressar dentro de casa, começar a falar porcaria, não sei o que eu vou fazer. Olha aí, perdi tudo, não tem mais. Mas amigo, essa preocupação tem que estar com a alma. Tenha essa preocupação com a tua alma. Não queira ser melhor do que ninguém. Não queira ser maior, para quê? Nossa, ontem eu choquei tanto com a morte daquele servo, porque o Zé era um cara muito legal. Nossa, eu me choquei ver aquele homem, parece que rindo naquele caixão, um amigão, uma pessoa todo doente, essa parede ali de pendurado, foi ele que construiu para a gente. Não, quero te dar uma força. Então, aquele lado de fora ali, é a mão dele que fez. Lá no céu agora, Deus está mostrando lá, meu filho. Olha quanta pessoa está me ouvindo a minha palavra, tuas mãos ajudou. Aquele tijolinho, aquele pouco que você me manda para a gente ficar construindo aí, o diabo tem chegado no teu ouvido e disse, não manda mais não. Não faça isso mais não. Para quê? Não. Você vai acabar perdendo tudo que você tem. Você ouve o demônio e não ouve a voz de Deus. Olha, amados, não é legal? Todo mundo conheceu quando aqui era um rancho de bambu. Um dia de frio a gente gelava, um dia de chuva, a chuva entrava tudo aqui dentro, pelas frestas de bambu. Não estou desmerecendo, valeu, como valeu aquilo para nós. Gratidão ao Amadeu Lima que nos doou
todo aquele eucalipto, ao seu Claudino, e tanta gente, eu estou falando das pessoas que ficou mais direto conosco, que nos deu sangue, que suaram camisa para fazer aquele pavilhãozão. Pela honra e glória de Deus, já está bem melhor. Não está tudo acabado, mas já está bem melhor do que era antes. Graças ao Senhor Jesus e graças à tua generosidade. Isso está marcado no céu. A Bíblia nos diz em 20, eu acho que 20 lá no finzinho de Atos, é melhor dar, é maior alegria doar do que receber. Por que as pessoas vivem tristes, estressadas? Porque eles não doam, eles retêm. Até o que é de Deus eles não devolvem. E aí tem que sofrer o que o diabo coloca mesmo. Versículo 7, vamos repetir lá. Andamos na fé e não na visão. Então tudo aquilo que você vê, que você ouve, não vai pôr no coração. Principalmente vindo de Instagram, internet, essas coisas. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. Versículo 9. Hoje, por exemplo, você diz assim: se morte é descanso, eu prefiro viver cansado. Mas chegará um dia, quando ela estiver bem pertinho de você, a tal da morte, você vai desejar morrer. O sofrimento é tanto, que você vai dizer: Deus, me busque, me tira desse mundo. Amados, e Paulo está dizendo isso diante de um sofrimento que ele estava passando com os irmãos de caminhada. E orientando o povo de Corinto a ser firmes, a não abandonar a fé, a não abandonar a confiança, orientando eles, como eu estou orientando vocês, que há uma casa no céu para nós. E não é uma casa feita por mãos humanas, não. Mas é preciso que eu adquira esta casa enquanto eu vivo. Por isso, nós estamos num mundo que odeia, que mata, que rouba, que fala mal, que persegue, que não entende. Você está vivendo essa realidade, gente. Não precisa nem estar falando, mas é o que nós estamos vivendo. Mas a Bíblia está te dizendo, Jesus está nos dizendo, anda não pela visão, anda pela fé. Porque o que a gente vê, o que a gente ouve, é tudo para tirar a fé. Para sair da igreja, para abandonar o cristianismo, para abandonar a caminhada, para ficar brabinho, para dizer eu não aceito e eu não vou. A gente sofre tudo isso. Mas isso não é nenhuma maldade sua. Isso é uma ação que o inimigo atira na gente. A gente leva flechas. Eu descendo, aí terça-feira, descendo ali para o chiqueiro, eu levei como uma pedrada nas costas, gente. Que eu cheguei a olhar para trás, ver se alguém não estava me atirando pedra. E a partir dali foi me travando as pernas. E na hora eu já repreendi, eu digo que isso é flecha do maldito. Porque ele sabia que hoje nós ia estar reunidos. E entenda, o demônio está solto, 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 solto. E não está solto por estar. Está abocanhando família, criança e etc. Esse bicho está com os dias contados. Mas enquanto ele agir nessa terra, ele está de olho na tua casa, no teu filho, no teu trabalho, na tua saúde. Por isso, erga a tua mão e diga, eu te repreendo, Satanás. Saia da minha vida em nome de Jesus. Versículo 8. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos desse corpo para ir habitar junto do Senhor. É também por isso que, vivos ou mortos, nos esforçamos por agradar-lhe. Leia o versículo 10, todos. Porque temos que comparecer diante do tribunal de Cristo.
E se esse comparecimento for hoje à tarde, como é que você estaria? E se uma sensação de morte te abocanhasse e que você não tivesse chance de fazer mais nada? E você começar a recordar tudo o que você fez de errado. Ah, mas na hora da morte, porque vocês não viram o ladrão? O ladrão, na hora da morte, Jesus socorreu. O povo entende muito pouco de Bíblia. E o povo entende a Bíblia quando é convencional a eles. Aquilo que dá certo para o meu conforto é bíblico. Mas aquilo que vem contra o meu conforto, eu jogo na misericórdia. O povo não entende que aquele que foi na cruz, ele foi na cruz, mas ele nunca perdeu o temor a Deus. Era uma luta que ele travava. E ele travava uma luta sempre pedindo auxílio de Deus. E Deus permitiu que ele fosse até a cruz. Ao contrário do outro. O outro nunca aceitou Deus na vida. Tanto que o que ele tinha que dizer naquele momento era o que o Deus dele inspirava. E o que o diabo inspirou a ele? Acusa o teu Deus. Acusa ele. Manda ele salvar. E quem que pôs Jesus na cruz? Foi o demônio. E por que o demônio pôs Jesus na cruz? Claro que usando os membros do templo. E por que ele pôs ele na cruz? Porque Jesus se propõe a nos salvar. Você que salvou tanta gente, por que você não salva dessa cruz e salve a nós? Olha a palavra do outro. Nem nesse momento você teme a Deus? Nós estamos aqui porque merecemos, mas Ele nenhum mal fez. Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. Qual foi a resposta? E por que o outro não? Então, entenda a Bíblia como ela é. Não foi só pela misericórdia. Só pela misericórdia ninguém se salva. A minha parte eu tenho que fazer. Se eu não fizer, eu estou ralado. Versículo 10, repetimos. Porque pare, aonde que nós temos que comparecer? Diante do tribunal de Cristo. 3 portas. Os portais dos céus. Eu sou a porta das ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conduzo em verdes pastos. Essas portas, queridos irmãos, são os portais dos céus. E são as 3 características. A primeira, a segunda, a terceira porta. Na terceira porta, ela está sempre fechada. Os eleitos de Deus, quando eles chegam, automaticamente ela se abre e depara com o tribunal de Cristo. A tribuna celestial direciona
aonde é a minha habitação. Como todos nós temos os nossos pecados, então o tribuno nos manda ir para o campo da purificação. Se o meu pecado foi escarlate, ou seja, além da graça, aquela porta não se abre. Então, o dono daquela alma pega e leva para o determinado lugar. Existem 3 aspectos: Sheol, Hades e inferno. Dependendo da tua cumplicidade, daquilo que você deixou de fazer, ou do pecado que você morreu com ele, que não te deu o direito de salvação, então você é levado em escalas. O Hades é a primeira porta. O Sheol, a segunda, e o inferno, a terceira. Entendam isto. Se o meu pecado não deu o céu, mas ele não é tão grave assim, pode ser colocado no Hades. E ali será açoitado com menos golpes. Mas se o pecado for maior, vai para o Sheol e lá é açoitado com muitos golpes. E algumas traduções diz com arrogues de boi. Os delegados têm nas delegacias o pênis de boi seco para surrar os criminosos. Quando eu morava na Barra, que o Zequinha era delegado, ainda ele me mostrou. É quase que 1 metro. Só que ele se torna um couro duro, que ele bate, ele não corta, ele não deixa mancha, mas ele fere por dentro. E é com isso, segundo o que Jesus falou, que as pessoas serão surradas. E o que é mais impressionante, dali não sairá enquanto não pagar o último centavos. Eu, consultando a Deus e a Cristo, o último centavo será o último dia. Quando chegar o último dia, os mortos vão ressurgir primeiro. Depois, os que estiverem vivos não morrerão. E cada um vai ter o seu merecimento. Vai sair os mortos. Tanto a Bíblia como o Catecismo da Igreja ensina: uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Isso é muito importante saber. Queridos irmãos, ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Diga glória a Deus. Diga aleluia. E o juízo de Deus não falha. Eu vi um comunicado num jornal, um rapaz que chorava muito. Eu achei até interessante o que ele falou. Mostrava a casa dele, aí ele chorava e dizia: olha aí, tantos anos de luta, tanto corre-corre, tanto sofrimento, em todos esses anos, para terminar nisso. Então, gente, dizia ele, aqui não adianta roupinha bonita, tênis do ano, carro do ano, agora somos todos iguais. Eu achei aquilo o máximo.
Eu achei aquilo o máximo. Agora somos todos iguais. Talvez ele fosse uma pessoa de um aquisitivo mais elevado. Agora somos todos iguais. Diga para o irmão, somos todos iguais. Gente, ninguém é melhor do que ninguém. Por isso, vamos terminar esta primeira parte e gostaria que vocês voltassem para Ezequiel, que tem uns minutinhos, só para me concluir o tema, porque nós estamos incentivando os estudos bíblicos para nós ganhar a grande graça no céu. No capítulo 3:16 de Ezequiel 3:16, só para concluir o que nós estávamos dizendo a respeito de ler a Bíblia e não querer buscar ser mais do que ninguém, ter a humildade. Então ali nós já estudamos que quando Deus mandou Ezequiel falar com a casa de Israel rejeitou. Não teve tempo. Não deu certo. Tá bom. Ele pega esse menino, profeta Ezequiel, e mandou lá para Tel Abibe, que está no 3, versículo 15. No Tel Abibe, junto dos deportados que se haviam instalado às margens do Cobar. E ali fiquei 7 dias no meio deles, em sombria estupefação. Ou seja, em sofrimento, mas anunciando o reino. Falando de Deus. No versos 16, só um pouquinho, e o resto vocês estudam em casa. Passado esses 7 dias, a palavra do Senhor foi me dirigida nesses termos. Filho do homem, estabeleço-te como sentinela na casa de Israel. Veja que Deus não desiste. Logo que escutares os oráculos saindo da minha boca, tu lhe transmitirás de minha parte. Se digo ao malévolo que ele vai morrer, e tu não a prevines, e não lhes fala para pô-lo de sobreaviso devido ao seu péssimo proceder, de modo que ele possa viver, ele há de perecer por causa de seu delito, mas é a ti que pedirei conta do teu sangue. Por isso, irmãos e irmãs, eu não sou muito bem visto no meio da sociedade, porque eu digo exatamente aquilo que o povo não quer escutar. Não venha a encontro querendo escutar aquilo que você queira. Oi, preste atenção, não deixa o diabo roubar a tua mente. Aqui é para você ouvir o que Deus manda dizer. É muito mais terrível para mim dizer do que para você escutar. Eu não estou citando o seu nome, eu não sei se você está passando por esses problemas, eu nem conheço todo mundo. Agora suba aqui em cima e fale isso para você ver se é bom para tosse. Queridos irmãos, o diabo já tentou me alejar antes de eu fazer o retiro. O povo não acredita mais nisso, está nem aí. Chega e diz, não é assim não, isso é exagero, é radicalismo, não tem nada a ver não. Não, e vai empurrando, vai empurrando. Aí quando a enfermidade pega, a primeira coisa, dá para fazer uma oração, mas meu Deus, por que vai pedir oração só na hora que está doente? O que vai acontecer? A oração vai, mas se você está com 10 pecados, a oração foi apenas para tirar o pecado. Agora tem que ter mais 10, mais 20, mais 30, mais 40 oração para vir a cura. E as pessoas não pensam assim. Então eles pedem oração. Pedem a oração e não acredita. Ou seja, acredita que acabou de rezar, acaba de sair a dor. E não funciona assim. Tem dor,
Ele fica quase que 1 ano para manifestar em você. Então são raízes lá não sei de onde. Só Jesus tem o poder de chegar e tirar na hora. Só Ele, porque Ele não tinha pecado. Então eu tenho que falar a verdade, porque senão eu vou ser cúmplice diante de Deus. Agora, quando eu digo essas verdades, os outros que pregam não têm coragem de dizer, porque isso compromete. Então o povo acredita nos outros pregadores e me crucifica. Ah, porque não é do jeito que fala, não. Ah, seu João é muito duro. Uma menina dizia, eu tenho muita vontade de ir lá nos teus louvores, mas Deus me livre, você é muito certinho. Deus me livre. Do jeito que você fala, está todo mundo no inferno, e se não converter, tá, e até você vai. Porque você vive em adultério, amiga. E os adúlteros não herdam o céu. E lá na porta do céu, você não vai falar para Deus que você não sabia. Eu estou falando isso dentro do teu estabelecimento. Umas 2, 3 funcionárias que eu acho que estavam igual a ela, saiu de perto. E ela me destratou. Amados, é assim que se faz. 19. Contudo, se depois de advertido por ti, não se corrigir, diga por irmão, você está escutando? Dá um tapinha nele, diga, você está escutando bem a pregação? Dá um tapinha nele, dá um tapinha nela. Se depois de ouvir isso, você não se corrigir, da malícia, da perversidade, ele perecerá por causa do seu pecado, enquanto tu has de salvar a tua vida. Diga, glória a Deus. Versículo 20, para você entender o fechamento. E quando um justo abandonar a sua justiça para praticar o mal, e eu permitir diante dele algum tropeço, ele perecerá. Quer dizer, Deus permite tropeço nas nossas vidas. Diga isso para o irmão escutar. Nunca é para o nosso mal um tropeço. A Bíblia está dizendo que Deus permite isso para a gente mudar de vida. Se não o advertires, e ele morrerá por causa do seu pecado, seu delito, sem que sejam tomadas em conta as boas obras que anteriormente praticou, é a ti que pedirei conta do seu sangue. Quer dizer, a pessoa estava nos movimentos, estava na igreja, e ainda até muito bem, entra um espírito do diabo e arranca fora. Não vai mais, não concorda com isso, porque isso não dá, isso não pode, e faz isso, e faz aquilo, e aí vem um perrengue, aí vem um tropeço. Você vai e adverte. Se a pessoa não mudar, acontece o quê? Aquele que advertiu, sofre. Porque para você ser cristão no mundo de hoje é um sofrimento. É chacota, é caso de sarro. As pessoas desviam de você, te chamam de louco, fanático, e etc. Principalmente os da própria casa. Faz bico, não responde, revolta. Gente, o que eu sofri na minha vida? Eu sofri 50 anos, torturas. Mas não desisti. Diga glória a Deus. Com tudo isso, irmãos e irmãs, nós temos que estar. Vocês terminem o texto lá em casa, que é muito grande. E eu queria concluir com Apocalipse. Livro maravilhoso. Em Apocalipse, no capítulo 10, e no versículo 9, conta uma história fantástica. Olha o que diz o contexto do capítulo 10 da tua Bíblia. O que está escrito em negrito na tua Bíblia. Lê alto para me escutar. Apocalipse capítulo 10. O que está escrito? O anjo com o pequeno livro aberto. Diga misericórdia.
Diga aleluia. Ô gente, tem lugar vazio aí? Ergue a mão onde tem lugar vazio aí. Olha, pode entrar aqui, David, traz teu povo ali, ó, tem muitas cadeiras aqui. Entra animada, sorrindo, não entra com medinho não. A coisa está pegando aqui, mas é para nós. Diga glória a Deus. Aqui na frente tem cadeira. Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindas, bem-vindos. Acho que é só bem-vindas, né? Não, tem um bem-vindos também. Isto. O capítulo 10, o anjo com o pequeno livro na mão. Aqueles que estudaram, vocês teve privilégio, muitos aqui têm faculdades, outro fez o terceirão, que eu nem sei o que é isso, outro fez o quarto ano, outro fez isso, fez aquilo. Pobre do Camilote só fez 1 ano e 2 meses. Irmãos, irmãs, lembra aquele dia que o professor disse, olha, amanhã temos prova. Como é que você fica na sala? É um cutucando outro, é um cutucando outro. Aquele que estudou diz glória a Deus. Porque a maior honra de quem estuda é passar pela prova. Pode vocês não acreditar, não há problema. Eu vibrava quando eu sabia que tinha prova. Porque toda a vida eu gostei de desafio. Toda a vida. E para mim era uma alegria. As 3, 4 provas, não me lembro que fiz, eu não teve uma que eu tirei menos de 90. 100, 90, 100, 90, 100, 90. A gente é muito lerdo, eu devia ter guardado tudo aquilo. E hoje, aqui no altar, provar para vocês. Porque eu amava estudar. Eu amo ler, eu gosto de ler. Quem lê se informa. Amados e amadas, esse anjo vai vir com o livro na mão para te receber lá na porta do céu. E vai te fazer umas perguntas. Diga glória a Deus. Se o anjo te fizer 10 perguntas bíblicas, o que você vai fazer? Vou fazer o papel do anjinho. Vocês estão tudo na porta do céu. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Termina o versículo. Já não vai passar. Segunda. Ei! E disse-lhe, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Termina. Terceira. De tal forma Deus amou o mundo que entregou seu Filho para que todo que nele crê não pereça. Acertou 2. Pode passar. Amém, aleluia. Amém. Estou brincando, é uma brincadeira que lá no fundo tem alguma coisa de verdade. Capítulo 10, versículo 9. Fui eu, pois, ter com o anjo, dizendo-lhe que me desse o pequeno livro. E ele me disse, toma e devora-o. Ele te será amargo nas entranhas, mas na boca doce como mel. Por isso, quando você lê a Bíblia, você vai gostando. É doce. Mas quando vem a prova, é amarga. Quando vem aquele desejo de mentir, não posso, porque é pecado. Quando vem aquele desejo de perseguir, de maltratar. Quando vem aquela ira, ficar calado. Quando as coisas não vão dando nada certo, e você queria terminar, e quebra, e não dá nada certo. Você vai não sei na onde, busca uma coisa, chega lá, não serviu. Vai ficando aquela ira, vai ficando aquela revolta. Queridos irmãos, queridas irmãs,
E olha o que a palavra de Deus disse. Versos 10. Tomei então o pequeno livro da mão do anjo e o comi. De fato, em minha boca tinha a doçura do mel, mas depois de o ter comido, amargou-me nas entranhas. Então foi-me explicado: urge ainda, profetize de novo as numerosas ações, povo, línguas e reis. Por quê? Apocalipse vivia em uma devassidão, de uma forma muito errada. E o Senhor então mandou ele ir por aquelas regiões e anunciar em 7 igrejas. A cada igreja ele viu uma cumplicidade terrível. Se der tempo, talvez na parte da tarde, a gente explica as 7 igrejas do Apocalipse. O melhor livro para a gente ler a Bíblia é o Apocalipse. Porque Apocalipse quer dizer revelação. Quando você lê a Bíblia, ela te revela. Então, queridos irmãos e irmãs, então foi-me explicado: urge que ainda profetize, ou em outras palavras, vá e profetize de novo as numerosas nações, povos, línguas e reis. Era para ele ir anunciar e denunciar o que estaria para acontecer no tempo de João. Por isso, digo a todos vocês, leem a Bíblia. Ficamos de pé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Toda a Bíblia é comunicação. Não sei se você sabe disso. Toda. De Gênesis a Apocalipse ela comunica. Toda a Bíblia é comunicação. Erga a tua Bíblia, vamos ver como é que você está de Bíblia aí. Agora diga para você mesmo, por que você não está lendo mais? Ergue bem alto assim, vai. Amém. Mariana, que dê sua Bíblia. Que dê sua Bíblia. Ué, mas você 2 e ela sem nenhuma? Ergue a Bíblia, Norma. Tereza, ergue a Bíblia. Que dê a Bíblia. Ergue a Bíblia. Não é para erguer a cabeça aí, Tereza. Tá bom, minha irmã? Essa é a minha irmãzona mais velha da raça. É a mais velha agora, né? Agora eu vou te judiar, porque você me judiou quando eu era pequeno. Pode abaixar, obrigado. Tereza, eu conto que eu era de pequeno, ninguém acredita. Sorte que está você aí para me defender. Amém? O quê? Você sofreu comigo. Amém. Mas você escondeu minha patonina dentro do buffet velho. Você não lembra, mas eu lembro. Eu amava a patonina e queria calçar e a patonina era só para dia de missa. Você já pensou em andar de botininha no meio de semana? Tá bom. Ela vai lembrar disso aonde? Mas não lembra. Com 100 anos vai lembrar o que mais? Amém. Tá, não deu muito não, tá? Vamos cantar. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. De novo, mas eu quero ouvir a tua voz, por favor. Aê! Se você não lê, ao menos canta. É feliz quem crê na revelação.
Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Porque Ele é. Ele é vida e verdade. Que mais? A suprema caridade. É com você. Toda a Bíblia é como. Amém. Toda a Bíblia é revelação. Agora diga para o do lado aí, comece a ler Bíblia a partir de hoje. Você está avisado, irmão. Fala para ele, João.